Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 11, versos 41 e 42, que dizem: Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Bom, queridos, aqui está o exemplo que Jesus nos deixa. Como lidamos com situações que nos deixam abismados, que nos deixam tristes, que nos deixam inconsoláveis. Nós conversamos com o Pai. Veja o detalhe, nós não conversamos com Deus, conversamos com o Pai, que é Deus, mas principalmente nós temos uma relação de filho para com um pai amoroso. Portanto, um pai que nos ouve. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, Deus está construindo uma estrela e não tem tempo para mim. Não, queridos. Ele é um pai. Um pai tem que arrumar tempo para ouvir um filho que está triste, que está doente, que está precisando do ouvido do pai, do cuidado do pai. Então pode contar com ele. E lembrando que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Foi ele que disse isso. Então não pensa, Deus tem que resolver os problemas do mundo, as guerras. Tudo bem. Ele pode lidar com questões macros e vai cuidar de cada um dos seus filhos. Nós temos a graça de que Deus ele é onipresente. Ele é onisciente e é todo-poderoso. Todos esses recursos não é para Deus se gabar, mas pelo contrário, ele usa tudo isso para cuidar dos pequeninos, de cada um de nós. Então se aproxime dele nessa confiança de um filho que chama o pai. Um rei, um príncipe, ele só é acordado por uma pessoa pela madrugada, que é um filho. A menos de uma situação de estado muito grave, mas um filho sim tem essa ousadia de se achegar ao pai clamando por ajuda. Então chegue sempre a ele, claro, com reverência, com respeito, mas fale a ele de um filho para um pai, porque um pai está sempre pronto para ouvir o seu filho. E aqui é o caso, Jesus se achega ao pai e conversa com ele. Conversa com ele pedindo por essa intervenção, por esse milagre. E aqui nós vemos uma metáfora do Evangelho, porque é isso que o Evangelho faz, né, queridos? Ele tira as almas de dentro da sepultura e transporta-nos das trevas para a luz, deste mundo para o reino de Deus. É isso que Jesus vem fazer e é isso que ele ora. Ele orou por todos nós, para que todos nós fôssemos tirados da cegueira e levados para a luz. E quando você for orar ao Pai, ore com esse coração pronto para receber a paz dele. Que a sua oração não seja simplesmente um derramar de lamúrias, né? Simplesmente uma murmuração gospel, né? Porque tem gente que é assim, Senhor, minha vida está uma miséria, eu estou só na derrota, minha vida está assim, está assim. Então ele está simplesmente murmurando. Em vez de falar com o Pai, Senhor, me ajuda nessa dificuldade X, Y. Senhor, amanhã eu vou fazer tal e tal coisa, me dá sabedoria, abre o meu entendimento. Então, em vez de ser uma eterna lamentação, que seja realmente uma conversa. Como Filipenses 4 diz, não ande ansioso por coisa alguma. Não precisa andar ansioso. Coloque isso diante de Deus. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E aqui eu digo o meu ver em relação a esse verso, porque algumas pessoas dizem, olha, com ações de graça, ou seja, você já agradece por aquilo que você vai receber, você já agradece de antemão. Isso é o que, como algumas pessoas interpretam. Não é como eu vejo. O que ele está dizendo aqui é você ora,
se apresenta diante de Deus já com um coração grato. Ou seja, a sua oração não vai ser essa oração de murmuração, vai ser uma oração em estado de gratidão. Porque tem pessoas que pedem já numa atitude ofensiva contra Deus, ou numa atitude de murmuração, uma atitude nervosa, uma atitude irritada para com Deus. Não, a nossa oração tem que ser com ações de graça. Tem que ser num ambiente já com o seu coração grato. Seja pelo que ele decidir fazer ou não fazer. Você apresenta diante dele grato por existir, grato pela eternidade que ele já te prometeu, grato pelos perdão de todos os teus pecados, grato por tudo aquilo que você já teve, tem e terá. Então, se ele atender, glória a ele. Mas se ele não atender, ainda assim o seu coração manterá a gratidão, porque a sua fidelidade a ele não depende de uma resposta, de uma circunstância. Sua fidelidade a ele é uma fidelidade de alma, é uma fidelidade de princípios e não de circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que nos currais não haja gado, o Senhor será o meu Deus, como Abacuque 3 diz. Então o seu coração está sempre grato. E você ora a ele nessa atitude, confiante, descansada. Então, o verso continuando, Filipenses 4, não ande ansioso, pelo contrário, apresente diante de Deus o seu pedido, em oração, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então você se apresenta diante de Deus, isso vai resultar em quê? Em paz. E não a paz como o mundo eventualmente dá, mas a paz que Deus te dá, uma paz que excede o nosso entendimento. O que isso quer dizer? Que às vezes você nem consegue explicar. A situação está grave, a situação está complicada, você ainda não vislumbrou uma solução, então você não consegue explicar por que essa paz. Mas veio dele e você recebe. E você, em vez de alimentar às vezes os medos, as neuras, as preocupações, você recebe, você concorda com essa paz, concorda que Deus vai estar contigo. E isso guarda os nossos corações e a nossa mente. Porque nesses momentos de dificuldade, o nosso coração e a nossa mente às vezes ficam agitados demais, que nos atrapalha, inclusive, a agir de forma lúcida, de forma sensata, de forma equilibrada. Pelo contrário, porque ficamos tão agitados, tão irritados, tão ansiosos, muitas vezes a gente mete as mãos pelos pés e se atrapalha e piora a situação. Em vez de melhorar, a gente não consegue melhorar porque a nossa cabeça está tão num turbilhão que a gente não consegue pensar direito, não consegue enxergar direito. Então, quando vem essa paz de Deus, quando você apresenta tudo, desabafa diante dele, conversa com ele, virá uma paz e isso permitirá que o seu coração se acalme, que a sua mente relaxe e você consiga reequilibrar os seus sentimentos, reequilibrar os seus pensamentos para buscar uma solução para a questão. E com Deus, claro, intervindo e te ajudando. Então, queridos, esse é um exercício que nós temos que fazer. Apresente diante de Deus, como Jesus. Pai, chegue diante dele e fale, Pai. E saiba que Jesus estará orando por você também, como diz Hebreus 7, 25. Temos alguém que pode nos salvar perfeitamente, porque vive sempre para interceder por nós. Então, nós temos um advogado, nós temos alguém que intercede por nós, que é Jesus. Então saiba, quando você ora, Jesus ora contigo e o Pai está ouvindo, então receba toda a paz que vem dele. Não resista, porque às vezes no medo a gente fala, não, Senhor, não, essa paz, não, eu tenho que me preocupar por causa disso, por causa daquilo, e você começa a resistir à ação de Deus em te acalmar. Não, deixe a paz de Deus, que às vezes excede explicações. Guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Se achegue ao Pai, para que
diante de sepulturas, diante de problemas, você consiga caminhar sem se perder. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.